Oi, pessoal! Nosso vídeo de hoje é sobre como citar e referenciar artigos científicos de acordo com a nova norma ABNT de citações, que foi publicada em julho de 2023. Eu trouxe 4 exemplos aqui de artigos científicos e vamos citá-los no texto aleatório aqui que eu criei para fazer com vocês, na prática, vários modelos de citações. Eu tenho aqui artigos com um autor, 2 autores, 3 autores e mais de 3 autores. Vamos fazer tanto citações diretas quanto indiretas. Vamos começar? Eu estou aqui escrevendo o meu texto, é um texto sobre estágio supervisionado, e aqui no final do primeiro parágrafo, eu quero incluir uma citação do artigo de Rodrigues. Rodrigues, então, é o nosso primeiro exemplo. Veja que é um artigo com apenas um autor, né? E o trecho que eu selecionei para colocar no meu trabalho é um trecho que está aqui nesta página, que vem, são vários os fatores até a palavra evasão. Como eu irei colocar esse trecho exatamente como ele está aqui no artigo, eu vou fazer uma citação direta, que é aquela onde você copia tal e qual está no material que você está pesquisando. Eu pego esse trecho aqui e vou colocar no meu trabalho. Vejam que quando eu coloquei aqui essa citação, ela ficou uma citação curta. Por que é que a gente diz que ela ficou uma citação curta? Porque ela ficou com menos de 3 linhas. Eu começo a olhar daqui do são, então aqui embaixo completa uma linha e veja que eu passei apenas um pouquinho da primeira linha. Essa citação aqui ela é chamada de citação direta curta. De acordo com a norma, pessoal, para esse tipo de citação, você vai colocar o sobrenome do autor, então aqui é Rodrigues. Os artigos científicos, eles são sempre citados, todos os trabalhos, né? Na realidade, você vai citar sempre pelo último sobrenome do autor. Veja que o nome dele é Micaías Andrade Rodrigues, mas eu vou citar aqui por Rodrigues. Eu venho e coloco no meu trabalho, sobrenome do autor, preciso colocar o ano de publicação do artigo. Onde é que eu vejo esse ano de publicação? Na primeira página do artigo. Quando você abrir um artigo científico, você pode olhar na primeira página, pode constar tanto aqui embaixo como pode constar em cima. Você vai olhar e vai ver aqui o ano de publicação, nesse caso aqui 2013. E aí, como é um artigo científico e o artigo ele tem as páginas numeradas, você precisa incluir também as páginas. Você vai colocar após o ano, você vai colocar a vírgula, P ponto, esse P é sempre minúsculo, e aí você vai dar um espaço e vai colocar a página. A página você vai encontrar, você pode encontrar tanto na parte inferior aqui da página, como você pode encontrar também na parte de cima. Então tá aqui, olha, 1010 eu venho e coloco. Esse tipo de citação você vai colocar entre aspas, pelo fato dela ser uma citação direta curta, você coloca aqui aspas duplas no início e no final. Essa citação, pessoal, que eu fiz aqui, ela tem uma chamada narrativa, que a gente diz. O que é essa chamada narrativa? É quando você inclui o sobrenome do autor na frase. Veja que eu coloco, olha, para Rodrigues, então eu estou chamando o autor na frase. Quando você inclui o nome dele dentro da frase, então a gente diz que é uma chamada aqui narrativa. Se eu não quiser chamar o autor na frase, eu também posso fazer isso, não tem problema nenhum. E aí a gente diz que é uma citação direta com uma chamada do tipo não narrativa. Eu escrevo o que eu quero, no caso aqui eu já estou pegando um trecho do artigo de Rodrigues, da página 1031, então vem aqui, olha, o estágio é um momento de reflexão até profissional. Peguei esse trecho aqui e coloquei. A citação, ela continua sendo curta. Veja que eu começo aqui, olha, no O, aqui eu completei uma linha completa, aqui eu completei 2, passou um pouquinho. Se você tiver sempre abaixo de 3 linhas, você vai colocar nesse modelo aqui. Então, entre aspas, e aqui, como eu não chamei, o autor ele vai ficar entre parênteses. O que você precisa prestar atenção aqui é que apenas a primeira letra do sobrenome do autor vai ficar maiúscula. Então, o restante todo minúscula, o ano e a página. Seguindo aqui na pesquisa, eu vou marcar aqui, só deixar aqui normal, né? As que eu já expliquei, eu vou colocando aqui de preto. Seguindo aqui no trabalho, eu quero agora trazer um trecho de um segundo artigo, que é o artigo de Gonçalves e Avelino. Qual vai ser a diferença aqui nesse artigo, né? Eu estou aqui. Veja que nesse arquivo, tá aqui, olha, Gonçalves e Avelino, sempre com o sobrenome do autor. Nesse artigo aqui, pessoal, eu não quero copiar
do mesmo jeito que os autores citaram, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ler essa frase aqui, que eles escreveram, a conclusão do trabalho deles, e eu quero colocar aqui no texto com as minhas palavras. Quando você vai fazer isso, a gente diz que você está fazendo uma citação indireta. Você vai colocar a ideia do autor, o que foi que ele escreveu aqui, porém você não vai usar as mesmas palavras que ele usou. Então, por isso que a gente chama citação indireta. A citação indireta, ela é mais simples aqui de você fazer. Por quê? Você não precisa colocar entre aspas, você não precisa se preocupar com a quantidade de linhas ali, se está ultrapassando 3 linhas ou se não está. Você também não precisa colocar a página. Então, como é que você vai fazer aqui? Você vai colocar os autores, aqui Gonçalves e Avelino, e vai colocar o ano. Apenas isso. Pode ser de quantas linhas você quiser. Essa citação não tem problema nenhum. Se eu não quiser chamar os autores, também eu posso. Veja que essa aqui é uma citação indireta de um tipo de chamada narrativa, porque eu incluo os autores na frase, né? Olha, como mencionado por Gonçalves e Avelino, eu estou chamando aqui os autores. Então, eles vão ficar aqui fora do parênteses, compondo aqui realmente a frase. Quando eu venho para cá, veja que esse trecho aqui embaixo, olha, eu já não chamei. Eu coloquei o seguinte: a formação inicial e licenciatura não é suficiente para todas as habilidades educacionais necessárias. Então, foi um trecho também, uma citação também direta, né? Não copiei do mesmo jeito que eles disseram. E aí, o que é que eu faço? Eu escrevo a frase, não coloco aspas, não preciso me preocupar com a quantidade de linhas e coloco os 2 sobrenomes aqui entre parênteses. Veja que eles se separam por ponto e vírgula quando eles estão dentro do parêntese. Se eles estivessem fora, era com o i. Se você tiver 3 autores, a gente vai fazer aqui com 3 autores, tanto você chamando ele na frase, como você colocando ele dentro de parênteses, porque aí vai mudar essa forma aqui como você vai separar o sobrenome deles, tá certo? Então, se você chamou os autores aqui na frase, você vai separar pelo i, se for citação indireta, você vai colocar aqui apenas o ano e não vai se preocupar nem com a quantidade de linha, nem com a questão das aspas. Se eles estão ali fora da citação, você vai colocar os 2 sobrenomes aqui separados por ponto e vírgula. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção também é a questão do ponto final. O ponto final, ele é usado para encerrar a frase e não a citação. Porque a citação, ela termina aqui. As habilidades educacionais necessárias, ponto, né? Terminaria aqui. Mas só que o ponto, ele vai ficar só aqui na frente, certo? Então, nunca coloque um ponto antes do parêntese, né? Porque aí vai ficar uma coisa muito esquisita, um parêntese, né? Depois de uma frase. Então, esse exemplo também a gente já terminou, que é esse caso aqui com 2 autores, né? No nosso terceiro exemplo, a gente tem aqui a situação de uma citação direta longa. O que é essa citação direta longa? Então, eu estou aqui com esse artigo, né, desses 3 autores, e aqui nessa página eu quero copiar do mesmo jeito que está aqui no meu trabalho. Vem dos principais desafios até significativa, né? Se eu quero copiar desse mesmo jeito no meu trabalho, quando eu venho aqui, olhe, dos principais desafios até significativa, veja o tamanho que ela ficou. Aqui eu tenho o início da frase, então aqui eu vou completar uma linha, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, então ultrapassou, ele ultrapassou bastante aqui a quantidade. Essa citação aqui, pessoal, é que a gente chama, então, da citação direta longa, né? Eu estou copiando um trecho grande, certo? De um outro trabalho que eu estou consultando, né? No caso aqui do artigo científico. E aí eu preciso organizar essa citação direta longa, porque ela não vai ficar aqui dentro do texto normal, ela vai ficar destacada. O que é que diz a norma sobre esse tipo de citação? Ela pede um recuo padronizado com relação à margem esquerda, e aí eu já vejo que ela não vai poder ficar aqui dentro do parágrafo normal. O que é que você faz? Venha para o início dela e dê um enter. Pronto, então ela vai ficar isolada, certo? Ela não vai continuar aqui onde ela estava. A norma, ela diz que a letra, ela tem que ser menor que a utilizada no texto. O meu texto aqui, ele é digitado na fonte 12, né? Eu estou digitando aqui meu texto no Arial 12. Essa daqui, então, tem que ser menor. O que é que eu faço? Seleciono aqui o trecho todo, venho aqui e vou mudar.
A norma ela não vai dizer se é fonte 11 ou é uma fonte 10. Geralmente a gente usa 10 para destacar mais. A 11 ela fica muito próxima do tamanho do texto e aí eu vou usar aqui 10, certo? Mas se você usar 11 não está errado. A norma coloca também que esse tipo de citação tem que estar no espaçamento simples. Então, como ela está selecionada, eu venho aqui, olha, meu texto está sendo digitado no e-mail, eu vou e mudo aqui para o espaço simples. Então, veja que a citação direta longa, ela tem toda uma configuração, né, diferente da citação direta curta. E também esse trecho ele vai ficar sem aspas. O que é que a gente tem que ajeitar ainda aqui? Essa questão do recuo. A norma, ela sugere um recuo de 4 centímetros. Eu vou adotar exatamente essa mesma medida aqui. Se a sua instituição ou um evento, um periódico que você submeteu no seu trabalho, ele decidir por um recuo de 3 centímetros, você vai se adequar a esse recuo de 3 centímetros, né? Porque a norma ela não exige que seja de 4. Mas ela exige que tenha um recuo, tá certo? E aí, como ela sugere 4 centímetros, eu vou colocar os 4 centímetros. Eu venho aqui em cima na régua, vou puxar aqui em cima para 4 centímetros e eu tenho que puxar também essa parte aqui de baixo, né? Então, quando aparece aqui a informação recuo deslocado, eu venho aqui e eu já puxo também para 4 centímetros. Pronto. E aqui ela ficou pronta, eu vou dar um Enter aqui só para não ficar tão colado esse texto de baixo aqui em cima, e aí vai ficar dessa forma aqui, certo? Como eu não chamei os autores aqui na frase, né, então ela não tem um tipo de chamada narrativa, os autores eles vão ficar aqui no final, né, entre parênteses, veja todos eles separados aqui por ponto e vírgula. No último você vai colocar uma vírgula. Lembre que sempre antes do ano é uma vírgula. Então vou colocar os autores aqui separados por ponto e vírgula, o ano e a página aqui exatamente de onde eu citei, né, que nesse caso aqui é a página 1. Olha, aqui embaixo eu já vejo a citação, ela vai ficar aqui destacada. É um erro muito comum que eu vejo nas citações diretas, a questão de colocarem as aspas. Lembre que não tem. Aqui, como o texto já está destacado, todo mundo já sabe que é esse trecho aqui exatamente o que você copiou. E lembrar também que o ponto aqui é apenas no final, né? Não coloque o ponto aqui, por exemplo, depois da palavra significativa. Então, aqui essa citação já fica ok, tá certo? A gente já vai para o nosso próximo exemplo. Se eu optar por chamar os autores na frase, eles vão ser separados primeiro por uma vírgula, porque eu tenho 3 autores aqui, e depois pelo i, né? Não coloquei a página, porque nesse caso aqui é uma citação indireta. Então ficou assim, segundo, aí o primeiro autor, vírgula, o segundo e o terceiro autor, aqui, né? Então, a gente olhar aqui o sobrenome dos autores, olha, primeiro, o segundo e o terceiro, do primeiro para o segundo separado com a vírgula e depois o i, e aí eu vou escrever exatamente o que eu entendi, né, do que os autores falaram, porque aqui é uma citação indireta, coloco apenas o ano. Se a gente for olhar aqui no artigo, a gente vai ver, olha, o ano de publicação do trabalho está aqui, olha, 2022, né? Então, pode procurar nessa primeira página, você vai encontrar sempre essas informações que você precisa, tanto para fazer a referência, né, que a gente vai ver daqui a pouco, como para fazer aqui as citações, certo? Para citar o nosso quarto exemplo aqui, a gente vai fazer o seguinte: o nosso quarto exemplo o que é esse quarto exemplo aqui, o que é que ele tem de diferente? Veja que é um artigo que ele tem vários autores. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores esse trabalho. Se você tiver um trabalho com mais de 3 autores, ou seja, de 4 ou mais autores, você pode usar essa mesma regra que eu vou falar agora com vocês, né? O que é essa orientação que tem na norma? Eu posso citar apenas o primeiro autor pelo último sobrenome dele, né? Porque sempre a gente vai usar o último sobrenome, seguido da expressão et al. Em itálico. Vamos ver aqui o que é que significa. Eu coloquei o seguinte: de acordo com Benito et al., esse et al. Aqui, pessoal, é uma expressão em latim que significa e outros. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que é um artigo que ele tem como autor Benito e outros autores. E outros autores. Então, com certeza tem mais de 3. Com certeza tem mais de 3. Né? Porque eu só posso usar o et al. Se eu tiver de 4
ou mais autores. Então, Benito et al. 2012, né, de acordo com Benito et al. 2012, o estágio é essencial para desenvolver o perfil. O que é esse tipo de citação aqui? Uma citação indireta, né? Eu li o trabalho deles e estou escrevendo aqui o que foi que eu entendi, certo? Só chamando a atenção um pouquinho com relação ao et al., você vai digitar ele em itálico, tá certo? Observe aqui. E no finalzinho aqui do L, quando você terminar o L, você precisa colocar um ponto aqui. Por que isso? Porque a expressão completa, ela é et ali. Tem 2 i's no final. Como a gente não coloca o i, né, 2 vezes aqui no final para colocar a palavra completa, a gente está abreviando, então por isso que a gente precisa colocar esse ponto, certo? Então, et al, ponto, e aí você vai colocar o ano e coloca aqui a frase. Aqui é a chamada narrativa, né, porque eu estou incluindo o autor aqui na frase. Se você não quiser aqui colocar os autores, chamar os autores na frase, você pode colocar aqui no final, tá certo? Então, vai ficar do mesmo jeito, o et al também aqui minúsculo, né? Então, Benito et al. Preste atenção que entre o Benito e o et al não tem vírgula. Não tem vírgula. Eu tô dizendo aqui Benito e outros, né? Então, não coloca uma vírgula aqui antes do et al. Eu vejo também muitos trabalhos colocando com esse erro, né? Colocando essa vírgula antes do et al. A vírgula aqui antes do ano, certo? E aí você vai, escreve o que você quer e você pode colocar aqui os autores no final, que não tem problema nenhum. Se você não quiser usar o et al, porque é o seguinte, a questão do et al, ela é opcional na norma. Se você não quiser usar o et al, o que é que você vai fazer? Você vai colocar todos os autores. Mas se o artigo tiver vários autores, aqui nesse caso, você vai ver que vai atrapalhar um pouco a leitura do seu artigo, né? Porque vai ficar um número muito grande de sobrenomes numa frase, certo? Aqui o importante vai ser você padronizar. Se você usar o et al em um artigo que ele tem mais de 3 autores, todos os outros artigos com mais de 3 autores você vai ter que usar o et al. Se você fizer aqui, como eu coloquei aqui esse parágrafo, olha, veja que eu citei todos os sobrenomes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles eu coloquei aqui na frase. Se você fizer isso com algum trabalho que tenha 4 ou mais autores, você vai ter que fazer em todos. Então, vai tirar de você a opção de usar o et al ali dentro do texto, porque em um trabalho com mais de 3 autores, você já citou todo mundo, né? Então, o importante aqui é você padronizar, tá certo? Se usar o et al, eu não posso fazer isso daqui. Agora, se eu optar por esse modelo aqui, eu vou adotar ele no meu trabalho todo, mas aí eu já sei que o et al eu não vou poder usar, né? Então, como eu faço a opção nos meus trabalhos sempre por usar o et al, então esse modelo aqui eu não usaria, tá bom? E aí, lembrar que se você usar, então eles vão ser separados aqui por ponto e vírgula, né? Vírgula, o ano e a página, porque nesse caso aqui é uma citação direta curta, né? Então, por isso que eu coloquei aqui exatamente entre aspas. Mas como eu não uso esse modelo de citação de mais de 3 autores no meu trabalho, então eu vou tirar essa citação aqui, certo? Todos os trabalhos que eu citei aqui no meu texto, eles precisam ser referenciados. A norma de referências, ela não teve qualquer modificação atualmente, né? É a mesma de 2018, certo? A norma vigente de referências, né, é a 6023, tá certo? Como eu falei agora, né, de 2018. Eu já gravei vários vídeos aqui pro canal mostrando como fazer referência de diversos documentos. Vamos ver hoje especificamente como organizar as referências dos artigos, né? Na formatação, pessoal, das referências, uns aspectos importantes para vocês saberem é o seguinte: elas têm que ficar em ordem alfabética, então veja que aqui primeiro veio o B, aí depois o G, o N e o R, né? Elas são alinhadas à esquerda, então veja que eu pego uma referência e veja que o alinhamento dela é aqui, olha, alinhar texto à esquerda. Aqui na lateral, nessa lateral aqui direita, veja que ele fica torto. Ó, a referência ela fica com o texto torto, não tem problema. É desse jeito mesmo, tá certo? Selecione ela aqui e bote aqui recuada à esquerda. Elas são digitadas no espaçamento simples, então você vai digitar aqui, olha, no 1,0 e veja que entre uma e outra existe um espaço simples aqui em branco.
Se você quiser ver se você fez direitinho, é só você clicar aqui em cima, olha, onde tem mostrar tudo, você vai ver um espaço em branco aqui, olha, entre uma e outra, certo? Então, no geral, em termos de digitação, você vai prestar atenção nisso. E aí, quais são as informações que você vai precisar colocar? Você vai dar uma entrada aqui com a letra maiúscula dos últimos sobrenomes aqui dos autores, né? Então veja que vai bater com os sobrenomes citados dentro do trabalho. Esse trabalho aqui, esse artigo do Benito, era aquele artigo que tinha vários autores. Não tem problema nenhum você usar o et al dentro do texto e quando chegar aqui nas referências, você vai colocar todos os autores. O melhor seria até esse daqui, até esse padrão mesmo, você não usar o et al. Se você quisesse colocar apenas a questão do primeiro autor e o et al na frente, você também tem essa opção. Mas muitos periódicos, congressos e universidades, eles pedem que você, recomenda que você use o et al dentro do texto e aqui na lista de referência você coloque todos os autores. Então, aqui eu coloquei todos. O nome do autor, aqui, então você vai entrar pelo sobrenome, né? O nome do autor pode ser desse jeito que eu estou colocando aqui, por extenso, né? Então, se a gente for olhar aqui o trabalho de Benito, veja que eu estou colocando o nome aqui, olha, por extenso, mas eu também poderia abreviar. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, G-U-A, aqui com pontinho, certo? E colocar aqui o V, só o V com ponto. Eu posso fazer isso também. O que é que vai ser importante aqui? Você uniformizar. Se você fizer isso com esse autor, eu tenho que fazer com todos. Além dessa referência aqui, que é o primeiro artigo, eu tenho que fazer com todos da lista. Então, não vai poder ficar aqui Aline Barreto de Almeida. Vai ficar A.B.A. Né? Então, a questão aqui vai ser você padronizar como é que você vai chamar aqui os autores. Como eu fui colocando aqui tudo por extenso, eu vou deixar dessa forma. E aí, esses autores, eles são separados por ponto e vírgula, né? Você separa todos por ponto e vírgula até o final, certo? Depois você vai colocar o título do artigo científico. Então, se a gente for olhar aqui o trabalho, ó, desenvolvimento de competências gerais durante o estágio supervisionado, coloquei o título do artigo. Agora, eu vou colocar o nome do periódico, que é o nome da revista que foi publicada. Quando eu olho aqui, olha, está aqui, Revista Brasileira de Enfermagem. Eu vou e coloco. O que você precisa lembrar é que o nome do periódico ele vai ficar em negrito. Então, não é o título do artigo que vai ficar em negrito, não. Quem fica em negrito é o nome do periódico. Você vai colocar em negrito, vírgula, agora você vai colocar cidade, se tiver. Tem alguns artigos que não tem o nome da cidade. Não tem problema. A informação que não tiver, você não coloca. Mas aqui nesse artigo, então eu estou vendo aqui a cidade, olha, Brasília. Por isso que eu coloquei. Você vem, coloca a cidade, coloca o volume, o número. Onde é que eu vejo isso? Volume e número, também na primeira página. O volume é esse númerozinho aqui que fica fora do parêntese. Às vezes você vai pegar alguns periódicos que vai ter V.N. né, de volume e número. Tem alguns que não tem desse formato, vai ter assim, um número aqui fora e o outro coladinho aqui entre parênteses. Então, o volume é o 65 nesse caso e o número é o 1, que fica aqui dentro. Então, volume, número, a página do artigo 172 até a 178, né? Então, quando eu olho aqui no artigo, tá aqui, olha, 172 a 178. Aqui no formato eu já coloco o período, se tiver esse período aqui, esses meses, você vai colocar, se não tiver, você não coloca também. Então, janeiro, fevereiro de 2012. Eu coloquei porque tem essa informação aqui. Se não tiver alguma informação dessa, não tem problema não. Você vai ver que tem alguns casos aqui de referência que eu não tenho alguma informação. Aqui, entrei novamente, olha, o nome dos autores, certo? Entrada sempre batendo com a citação que você fez. Veja que essa citação aqui, dentro do trabalho, a gente fez Gonçalves e Avelino, né? Então, por isso que esses sobrenomes aqui são os que ficam maiúsculos, né? Para bater com a citação lá. O título do artigo científico, o nome do periódico, né? Então, boletim da conjuntura. Então, do mesmo jeito que está aqui, você vai colocar o nome do periódico, né? Você vai pegar aqui na primeira página do artigo, certo? Então, já estou vendo aqui, olha, boletim de conjuntura. E aí, eu vou pegando as outras informações que eu falei para vocês. A cidade, o ano, olha, esse aqui tem o ano. Esse primeiro não tinha. Se tiver o ano, você coloca antes
antes do volume, né? Aqui, olha, veja que aqui em cima eu já tô vendo, olha, ano 2, volume 4, número 10. Se você tem um ano, você coloca. Se você não tem, não tem problema. Então, ano, aí volume, V ponto, esse V minúsculo, N ponto, que é o número 10, página, P ponto, coloca a página aqui e o ano. Esse daqui, esse artigo aqui, que é aquele artigo com 3 autores que a gente citou, veja que ele não tem um número, ele só tem uma informação aqui, olha, de volume. Se ele tiver só essa informação de volume, não tem problema nenhum, você vai colocar a informação que tem, certo? Então tá aqui, olha, 2002, 2022, né? Só tem essa informação aqui, 26, tá certo? Então não tem problema nenhum você deixar com as informações apenas que você tem, que você tá pegando ali no periódico, né? E aí você vai coloca o nome do periódico, volume, a página e o ano. Aqui, a referência de Rodrigues, né, que é o primeiro exemplo que a gente utilizou com apenas um autor. Então, o autor, aqui vírgula, né, o nome dele, aqui o título do artigo, o nome do periódico, volume, número, página, o período aqui com o ano. Essas informações, pessoal, então não se preocupem que tem ali logo no início do artigo para você pegar, né? Se você quiser fazer naquela primeira referência aqui, que eu disse a vocês que tinha a opção de vocês fazerem o et al, eu coloquei ela isolada aqui só para explicar para vocês. Então, vou colocar aqui, no caso, a primeira autora, né? E vou colocar o et al aqui na frente, tá? Então, não tem vírgula entre o nome da autora e o et al. Lembrar que esse et al aqui, ele tem que ser digitado em itálico. Então, ficaria aqui dessa forma. Mas, do mesmo jeito que eu falei anteriormente, vai precisar padronizar. Nenhum artigo na lista de referências vai poder ter mais de 3 autores, porque se você já usou um et al, você vai ter que usar em todos da lista. Eu vou deixar agora na tela final um vídeo com o modelo de outras referências, como livros, por exemplo, que vocês podem também estar utilizando no trabalho de vocês. Um abraço e até terça-feira.